realidades diferentes. Botafogo e Flamengo em 23 jogos neste brasileiro. Botafogo 27 pontos, Flamengo 40. Posição, o Botafogo é o 14º, o Flamengo é o 3º. São 7 vitórias, 6 empates, 10 derrotas do Botafogo. 12 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. Vale lembrar que uma das 7 vitórias do Botafogo no campeonato foi no turno em Brasília. O Botafogo venceu o Flamengo por 1-0. Aproveitamento 39,1%, 58% do Flamengo. Gols marcados, 22 o Botafogo, 38 Flamengo. Gols sofridos, 28 Botafogo, 20 Flamengo. Prêmio ESPN Bola de Prata Sporting Bet é um oferecimento de Sporting Bet. Quer valer? Faz um Sporting Bet aí. É isso aí. Vamos então à informação que eu falei agora há pouco aqui. Dando o crédito devido a quem trouxe a informação primeiro, o jornalista Júlio Miguel Neto. E eu fiz aí a analogia entre Roberto Carlos e Marcelo, porque é algo parecido. O Casemiro foi para o Manchester United. Inclusive pode estrear amanhã contra o Southampton lá na Premier League. O Real Madrid está buscando um jogador jovem para ocupar esse espaço e que fique lá por muitos anos. E a informação é que João Gomes, do Flamengo, que ainda tem contrato aí por mais 3 anos com o Flamengo, é um jogador que o Real Madrid observa com muito carinho. Vale lembrar que o Real Madrid, várias negociações recentes envolvendo o Flamengo, Vinícius Júnior, Reinier, então há um relacionamento entre as equipes. E João Gomes está sendo observado pelo Real Madrid. A janela fecha agora no dia 1º de setembro. Então é muito pouco provável que aconteça algo nesse momento. Mas para o futuro, janeiro ou no próximo ano, na janela de meio de ano, João Gomes está sendo monitorado pelo Real Madrid, viu, Djalminha? Não me surpreende não, João. Não me surpreende, porque é um jogador de muita qualidade, jovem. O Real Madrid vai precisar realmente de uma reposição. E o Real Madrid, ultimamente, vem utilizando muito disso, né? Contratar jogadores de qualidade, obviamente, mas com projeção futura. Jovens, vem dando certo, né? Essas contratações. Então, eu acho que o João Gomes é um belo nome. E aqui no Brasil, se o Real Madrid procurar mais, vai encontrar. Tem João Gomes, tem André, tem o próprio Danilo. Mas eu acho assim, por características... vendo Casemiro e João Gomes, eles são até parecidos. Casemiro, a gente tem que lembrar que Casemiro era um 8, gostava de chegar na área e depois que foi para trás um pouquinho, jogando ali de primeiro volante, por sinal, muito bem. Mas eu acho que é um bom nome para o Real Madrid. O Real Madrid está olhando bem e para o menino é ótimo. É lógico que para o Flamengo... perder um jovem que está jogando muito bem, mas ao mesmo tempo para a carreira dele é normal, um jogador jovem do nível que o João Gomes vem jogando. Eu acho que o Real Madrid não vai errar se contratar ele não. Lembrando, Mauro Naves, que é o seguinte, ele está no radar do Real Madrid, né? O Real Madrid observa com atenção e acha que ele tem potencial para ser um jogador que ocupe a posição do Casemiro e fique lá por muitos anos. O João, acho que tem uns 10 times que estão monitorando o João Gomes. Sim. Os 10 clubes do mundo, né? Sim. Porque a ele notícia... joga muito, né? Ele joga muito e a notícia se espalha. Que o Real Madrid... Óbvio, né? Tem outro peso, né? Estamos grande, falando do Real Madrid. Mas que deve ter muita gente de olho, com certeza. Porque os próprios empresários daqui, que têm conexões lá, vão passando a bola. Como disse o Djalminha, olha, o André está muito bem, o João Gomes muito bem, tem o Danilo, enfim. Mas é grandioso. Vai caber ao Flamengo perceber se está na hora de vendê-lo ou não, caso isso aconteça logo agora. Acho que ontem a gente falava, bom, chegou o Vidal, tinha o Thiago, o que ia acontecer se ele chega antes, atrasava um pouco o crescimento do João Gomes, enfim, o que aconteceria? Eu acho que agora já não tem mais jeito, ele já entrou, é ele o titular, não adianta contratar ninguém para o lugar dele.
Sobre vendê-lo, olha... Ô, Mauro. Diga. Pode falar, Djalma. Não, e as pessoas lá fora estão sabendo, né? Que o Vidal tá na reserva para um garoto. Sim. Então, quem é esse garoto? Sim. Né? Não, tem com isso, certeza. tem isso também, né? Claro. E aí é o seguinte, vai ser Mas o Flamengo também dinheiro... acho que já está preparado para isso. Sim. Porque contratou o Pulgar. Que é um jogador, é primeiro volante, o Pulgar. Sim. Que nem estreou ainda, hein, Pascoal? Arturo Vidal é o jogador, é o segundo volante. Exato. Perfeito? Então, o time do Flamengo está preparado para essa transição. O Palmeiras tem uma situação fechada com o Danilo, dele não sair até o final do ano, né? Ou até o Mundial de Clubes, se o Palmeiras for campeão da Libertadores. Porque o interesse do Palmeiras é a manutenção desses jogadores e talvez agregar mais jogadores pensando no futuro. Então, o Danilo, pela procura que teve no meio do ano, o Palmeiras decidiu não negociá-lo. O João Gomes, imagino que não vai sair agora, porque a janela vai fechar. Não vai ser daqui para amanhã que isso vai acontecer. Então, o Flamengo já está se precavendo. Já trouxe um volante, como o Pulgar, que é um jogador de marcação, típico primeiro volante, porque também já sabe... João, não dá para dizer que o João Gomes não tem essa projeção. O João Gomes tem bola para jogar. O Real Madrid é o maior time do mundo, não é? Sim. Então, ele tem bola para jogar no maior time do mundo. E tem futebol para jogar no primeiro time do mundo. Eu acho que o André também tem condição de jogar de um time de expressão e grande time da Europa, como o Danilo também tem condição de jogar num grande time. Esses três moleques fazem a nova geração dos volantes da seleção brasileira. Nossa seleção para 2026 de volantes estará também muito bem servida, né? Então é isso, minha gente. É um monitoramento, é um jogador que chama atenção. Esse detalhe trazido pelo Djalminha realmente chama atenção, né? Pô, o Vidal chegou no Flamengo e não é titular. Por quê? Porque tem um rapaz lá chamado João Gomes que está jogando no lugar dele. Vamos ver quem é esse Sabe cara, como é né? que fica? Eu não faço a menor ideia, nunca conversei, como é que é a cabeça dele, né? Precisa ver como é que fica agora se começar essas histórias. Tomara que ele não se impressione com isso, continue jogando esse futebol maravilhoso que ele joga. E aí vai só valorizar. E é óbvio que o Flamengo, para também abrir mão dele, pode ter Pulgar, pode ter Vidal, vai ter... Está coberto por uma multa interessante vai vir e vai uma negociar grana, bem, né? Vai vir uma grana violenta aí. Porque ele é a seleção brasileira fácil no futuro. Sem dúvida. Ainda falando de grana e outro jogador revelado pelo Flamengo, o West Ham acertou a compra de Paquetá. Esse Ele é bola, está indo para a Premier League, saindo do Lyon, indo para a Premier League. Algo em torno de 306 milhões de reais o negócio. E aí o Flamengo, por ser formador do Paquetá, tem direito a 3,87% deste valor, com os bônus todos da negociação e tal, o valor redondo, o Flamengo pode embolsar algo em torno aí de 11 milhões de reais por ter formado o Paquetá. Agora, não dá para fazer essa conta com o João Gomes que a gente está comentando, porque primeiro o jogador tem que fazer o que o Paquetá fez. Foi lá, mostrou que tinha valor, está na seleção, muito provavelmente até como titular, aí ele passa a valer esse dinheiro. Não adianta, sabe? Porque vai ter torcedor que vai dizer, mas está vendo, o Paquetá é 300 milhões. Ah, não, mas o João Gomes não pode sair por menos de 300. Já está também não é estabelecido assim, na Europa, né? o Paquetá. Depois que está lá, dá realmente uma super valorizada. Valoriza. Porque você foi lá e em 1 ano, 2 anos, mostrou que você é um jogador que joga lá o que você jogava aqui. Então, você vale tudo isso. Infelizmente... É assim que funciona. O Antony não vai sair não virou, barato. Né? O Antony não virou. O São Paulo tá louco, porque o São Paulo tem 20% do negócio do Antony. E é de 400 tarará também. Aí... Não aceitou por enquanto a proposta. A janela fecha no dia 1º, quinta-feira, né? Quinta-feira. Dia 1º de setembro. Fecha a janela, portanto, temos aí mais 6 dias em que negociações podem ocorrer, um mercado europeu agitado. Então, de olho, como sempre, nos grandes nomes que surgem aqui no futebol da América do Sul e nos brasileiros que estão lá já estabelecidos, como é o caso do Antony, e o João Gomes vem ganhando espaço. Vamos falar de Botafogo e Flamengo? Uma informação também importante do Botafogo, o Jefinho, que vem sendo uma grata revelação, hein, do time do Botafogo. O Botafogo comprou os direitos do jogador, né? Ele era do Resende, equipe do interior do estado do Rio de Janeiro, e anunciou a renovação dele até 2025. Esse rapaz é uma das boas revelações do Brasileirão, hein, Djalminha?
Ah, muito boa, João, muito boa. Desde o primeiro jogo que ele entrou, jogador insinuante, do tipo que eu gosto. Vai pra cima, destemido, e bom driblador, rápido. É uma surpresa muito boa, né? O Botafogo contratou tanto jogador, mas realmente se eu tivesse que apontar o que mais se destacou de todas essas contratações aí foi o Jefinho. Um cara que estava ali no banco, entrando em alguns jogos, mas realmente assim, vejo muito potencial nesse garoto de crescimento, de virar assim, um jogador num porte maior, de um jogador, porque ele tem drible, tem velocidade. Muito boa essa aquisição do Botafogo, porque o Jefinho tem futuro. Já é presente, né? Mas eu acho que o futuro tem muito ainda para mostrar. É bagre ensaboado, hein? Como é que é? É bagre ensaboado. Bagre? Bagre ensaboado. Duro pra parar. Ah, tá. Quando ele pega a bola e vem pra cima, assim que ele vem... Como é que ele faz, Pascoal? Corta pra dentro, corta pra fora, corta pra dentro, corta pra... O lateral fica meio tonto assim, não sai pra... Fica parecendo que tá andando no navio, fica meio tonto assim. Aí quando ele vai pra dar o come, ele já sai dentro da grande área. Ele é perigoso demais, é bom jogador esse Jefinho. Eu tô gostando dele no Campeonato Brasileiro, viu? Ele é bom jogador, sim. Uma grata revelação. Ele era jogador de futsal. Muito caro, Não tem o valor aqui, Pascoal, mas o Botafogo adquiriu os direitos dele, não deve ter sido caro até pelo investidor que o Botafogo tem. E ele jogava futsal, estava no Resende, chegou ao Botafogo e realmente vai dando conta do recado. E ele vai estar domingo em campo contra o Flamengo lá no Maracanã. É uma esperança da torcida botafoguense no clássico, Mauro Naves. Eu estou lendo aqui que o clube comprou 60% dos direitos dele por 1,5 milhão. Não é muito dinheiro, então assim, é um bom investimento. Hein? É um ótimo investimento. Infelizmente o Matheus Nascimento está sendo desconvocado, né, da seleção sub-20, mas por motivos médicos, ou seja, não vai poder ser aproveitado aí nesse jogo, que é outro jovem lá também que tem um futuro. Olha, esse Botafogo, que o torcedor se anima no começo, chegou o dinheiro, vamos fazer, tal, foi lá e ganha, vai em Brasília, ganha do Flamengo, vem aquela animação, mas desde cedo está todo mundo sabendo que é um time em formação, um time para encorpar, que não é um time ainda que vai conseguir buscar títulos esse ano. Houve uma fase, né, que começa a ganhar um jogo aqui, ganha outro. Lá o torcedor realmente se empolga e já fica querendo até ser campeão esse ano. Não é para isso ainda. Mas, aos poucos, aproveitar esses jovens, trazer mais peças. Não é para esse ano. Eu acho que o campeonato que está disputando é ali no meio de tabela mesmo. É o campeonato do Botafogo, também para não passar sustos, para não cair. E vai enfrentar alguém que está pensando lá em cima, né? Time que está pensando lá em cima. Que está pensando até em título, apesar dessa vantagem toda do Palmeiras. Acho que o Flamengo é favorito para esse jogo aí. Pois é, temos imagens aí do jogo do primeiro turno lá no Mané Garrincha, né? Que foi no domingo, 11 da manhã. O Paulo Souza ainda era treinador do Flamengo. O Toro fez o gol, né? O Flamengo não fez uma má partida, né? Mas o Erisson, que não jogará domingo porque está se recuperando de lesão... Pois é. Né? Olha lá o Bruno Henrique jogando, hein? Ainda não tinha se lesionado, ele que só volta no ano que vem. Mas aí é o gol do Erisson, num corte do Arão, que já saiu, tá lá no Fenerbahçe. Era o Hugo, né? Ele driblou o Davi Luiz, o Arão cortou mal, ele driblou o Davi Luiz e acertou no ângulo do goleiro Hugo Souza, que hoje é reserva. O Erisson não vai jogar, o Matheus Nascimento está fora e o Júnior Santos provavelmente será o centroavante do Botafogo para a partida de domingo, viu, Pascoal? O time do Botafogo, eu concordo plenamente com o Mauro. Quando o time vem da Série B para a Série A no Campeonato Brasileiro, ele tem que buscar manutenção, né? E o Botafogo, agora com um investidor, montou um time que não tinha toda essa característica do Botafogo, porque a gente tem que ressaltar a grandeza do Botafogo, as peculiaridades do Botafogo. E agora contratou, me parece, nessa janela aí, mais o quê? 10 reforços, né? Tem gente agora, o time melhorou, está encorpado. Entre eles o atacante Tiquinho Soares, que também está machucado, não poderá participar do jogo. Então, eu acho que o jogo, claro, a gente tem que entender que o Flamengo passa por um grande momento e mesmo não sendo o time titular do Flamengo, é perigoso. É perigoso. O time do Flamengo tem que entrar, e para mim entra nessa partida como favorito. Mas se você levar em consideração os acontecimentos do primeiro turno, o que pegou o gatito nesse jogo e o que perdeu de gol o time do Flamengo nesse jogo, e o Erisson pegou aquela sapatada cheia de curva de fora da área,
João, é futebol, como disse o Paulo. Futebol tem essas coisas. O que vale é a bola na rede. Essa jogada do Davi Luiz. Foi o último lance do jogo. Olha lá, essa foi bizonha. E o Hugo também, né? Muito torcedor não aceitou, apesar de ter sido uma sapatada, um chute muito forte. Muita gente achou que o Hugo foi com a mão... Sim. Mas era uma outra realidade, né? Era Por outra incrível história. que pareça, o Botafogo, naquela oportunidade, estava melhor num momento de ascensão no campeonato. E o Flamengo vinha em crise com o Paulo Souza, embora tenha feito um bom jogo. Para essa partida de domingo, o Flamengo vai com o Malvadão B, que vale destacar aqui, que é o time que está fazendo com que o Flamengo arranque no Campeonato Brasileiro. O Flamengo vem aí de 6 vitórias e um empate, exatamente com esta equipe que vai entrar domingo e que deve ser a seguinte, viu, Djalminha? O Santos mantido no gol, Mateuzinho na lateral direita, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas, Vidal, Diego Ribas e Vitor Hugo, Marinho, Lázaro e Everton Cebolinha, lembrando que o Pulgar e o Varela, contratações recentes, estarão no banco de reservas e no decorrer da partida eles podem até estrear com a equipe do Flamengo. Olha o time do Flamengo aí para domingo, Djalma. O time que vem jogando bem, o time que conseguiu ótimos resultados. Agora, eu sou da opinião do presidente, do Textor, do Botafogo. Esse jogo, pro Botafogo, é uma final. O jogo, apesar do Flamengo estar na briga aí pelo título, distante do Palmeiras, que na minha opinião é muito difícil de alcançar, pro Botafogo eu acho fundamental esse jogo, porque é um clássico. O Botafogo, ele não está numa situação confortável, ele está ali perto da zona de rebaixamento, e perder um clássico... O Flamengo, mesmo que é um excelente time, é o time reserva. Isso, animicamente, pode ter muitas coisas ruins para o Botafogo. Então, para o Botafogo, ele tem que se alertar, porque o jogo é fundamental. Flamengo vem jogando bem. Esse time aí poderia disputar o Campeonato Brasileiro pelo Flamengo, que a gente já está falando que o Flamengo tinha chance de brigar pelo título com esse time. Então, situação complicada para o Botafogo aí nesse final de semana. É verdade, o Botafogo está a 4 pontos da zona de rebaixamento, hein? O primeiro time da zona é o Avaí, com 23. O Botafogo tem 27. E vale lembrar que o Flamengo, ganhando o jogo, ele continua com esperança de chegar ao título brasileiro. É decisão para os dois lados. Hein? O Vitinho talvez não esteja nem no banco, né? O Vitinho é o nosso próximo assunto aqui. E olha ali, ó. Essa é a classificação da segunda página. Botafogo tem que pontuar nesse jogo. Igual que a gente falou do São Paulo, tá perigando. São Paulo também não pode vacilar. O Fortaleza não pode vacilar, o Botafogo não pode vacilar, sim. Ceará, Cuiabá, que estão ali nessa zona perigosa aí. Ali continua uma tabela muito achatada, né? Muito. Lá em cima a gente começa a ver o Palmeiras abriu e tal, os vices não conseguiram chegar, mas aí continua ainda muito achatada. O 17º, que terminasse hoje, estaria caindo o Avaí, né? Ali, né? Do Avaí para baixo. Com 23, você vê o Goiás tem 29, tem 6 pontos aí, ó. Com 1, 2, 3, 4, 5, 6 times. Então, assim, são 2 rodadas. Você vacilou numa, é nessa agora. Se São Paulo perder para o Fortaleza, ele já pode ser ultrapassado por quem vem lá de baixo. Já vai mudando muito. Tem 14 rodadas ainda para essa turma. Mas há de se cuidar. E dá tempo também, por isso, de Atlético Goianiense, enfim, que está lá embaixo, tentar Avaí, tentar a recuperação. O jogo é na casa do Botafogo, no estádio Newton Santos. O Flamengo jogará com o seu time, que não é considerado principal, mas que vem arrancando aí no Campeonato Brasileiro. Podemos dizer que, apesar de ser na casa do Botafogo, o Flamengo é o favorito para o jogo de domingo? Eu não tenho receio de dizer isso, não. Pela campanha do Botafogo, pela campanha do Flamengo, é só você emparelhar as duas situações e você vai ver que o time do Flamengo... O Flamengo está mais arrumado com o Dorival do que o Botafogo. O Dorival deu uma cara, apesar de que o time reserva joga com uma formação diferente, até taticamente, do que joga o time principal. Esse time de contra o Botafogo, desculpa, Pascoal,
O que tem de diferente do time que jogou, por exemplo, fora de casa contra o líder Palmeiras? Davi Luiz e Thiago Maia. Que estavam... Que não jogaram contra o Atlético Paranaense. Porque estavam suspensos e não puderam. São só essas duas modificações. Davi Luiz, Thiago Maia, sim. Jogou o Mateuzinho, o João Gomes também não vai jogar. O João Gomes jogou? Jogou. Então, Davi Luiz, Thiago Maia e João Gomes, exato. O João jogou uma sequência, tanto Davi, é que vai Thiago, jogar João o Diego. Gomes. Vai jogar o Diego de volante. O Diego, exato. Mas então, são três nomes. Se você botar ali na defesa que não faz muita diferença, apesar da qualidade, Davi Luiz, etc. O Davi Luiz está doente agora, né? Então... A mudança básica ali, para pegar o líder, foi Diego para o João Gomes. Sim. E foi um time que veio aqui, saiu na frente e competiu, né? E não perdeu para o líder do campeonato. Exato. Então, é óbvio que é um time forte para enfrentar o Botafogo. Do lado de lá, tem que ter a tal da superação, como disse o Djalminha. Para o Botafogo é uma final. Então, é na superação, porque na qualidade, esse time B que vai lá, é melhor do que o que está lá. Você ontem, Mauro Naves, aqui disse que o Flamengo já tem até um time C, né? Tem desfalque no time C do Flamengo. Ou ausência a partir de agora. Vitinho não é mais jogador do Flamengo. Ele que chegou em 2018, após a Copa da Rússia, custou 10 milhões de euros na oportunidade. Ele foi negociado com o Al-Ettifaq da Arábia Saudita. Contrato de 3 anos, o Flamengo mantém aí um percentual de 20% sobre uma futura negociação, caso aconteça. Vitinho, chegou ao fim a passagem, Vitinho. Eu recebi uma informação aqui que Conselheiro Miranda foi visto no aeroporto Tom Jobim, no Rio de Janeiro. Ele é muito já louco. está lá. Ele é maluco. muito louco, hein? Ele já está lá. Pronto para ter encaminhar... certeza que ele vai mesmo, né? E para encaminhar Vitinho para o setor de embarque. Diz que o conselheiro está lá feliz. O conselheiro Miranda vai fazer isso? Ele está lá, Januga. Ele é muito louco. Ele está lá, o conselheiro Miranda. O que deixa... E eu ia tirar... Você tirou daqui uma pergunta que eu ia fazer. Esse não vai deixar saudades para o torcedor, né? Pelo menos para o Miranda, não. O Vitinho vai deixar saudades? Mas a torcida do Flamengo pegou muito no pé do Vitinho. Por isso, muito no pé do Vitinho. Pegou mesmo, Pascoal. Pegou muito no pé. No Maracanã, principalmente, a torcida não perdoou o Vitinho de alguns lances, algumas jogadas. E eu vou falar para você, às vezes o futebol, para o jogador, acaba sendo benéfico esse instante de modificação. Ele sai de um time para ir para outro, vai para a Arábia, muda de áreas completamente... Né? De repente ele vai jogar mais tranquilamente, vai ter bom para ele, um grande contrato. Futebol é momento. É isso, meu senhor, tem toda a razão. Isso, né, Ô, João. Diga, Djalminha. Ô, João. Assim, eu quando faço algum tipo de crítica a algum atleta, algum jogador, eu sempre faço buscando ser produtivo, que ele observe, que ele, se quiser, obviamente, que ele... seja uma crítica construtiva. O Vitinho, eu acho que ele é um muito bom jogador, ele tem um bom drible, ele bate bem na bola, ele tem bom passe, mas ele tem uma dificuldade que é na definição das jogadas. Isso ele tinha que procurar melhorar. Então, isso foi o que culminou da irritação do torcedor do Flamengo, porque ele faz a jogada... Na hora que é para driblar, ele tenta o chute no gol. Na hora que é para chutar no gol, ele tenta o drible. Então, essa decisão final dele, que na minha opinião atrapalha o futebol dele, mas ele é um jogador com muitas qualidades técnicas. Ele bate, ele chuta bem de fora da área, ele tem bom drible, é bem fisicamente. Assim, mas realmente o tempo que ele passou aqui no Flamengo, ele não conseguiu agradar o torcedor rubro-negro. Eu acho que muito por isso, que nas decisões finais ali ele sempre se equivoca. Às vezes tem um jogador sozinho, ele tenta o chute, aí na hora que tá todo mundo marcado, ele tenta o passe e não chuta. Então, assim, ele melhorando isso, tem condições de crescer, mas ao mesmo tempo concordo muito com o que o Pascoal falou. Às vezes não encaixa num lugar, vai para outros ares, segue a vida e que ele seja feliz. E com bolso cheio, parabéns ao Vitinho aí por um contrato realmente importante. Só uma correção, o Flamengo mantém 35% do percentual do Vitinho. Vitinho. Em caso, 29.
Em caso de Mas uma o Flamengo negociação... não leva né? nada, né? O Flamengo não leva Não leva nada, porque ia terminar o contrato agora. Isso, economiza o salário até o final do ano, algo em torno de 3,5 milhões de reais e mantém Eu falo esses 35%. não leva nada porque na época era a contratação mais cara Sim, que o Flamengo já havia feito, né? sim. Então você imagina, pô, quando vender vai ganhar e tal. Não vai conseguiu. apostar agora numa venda futura dele aí. Fará falta, Vitinho, ao Flamengo? Não. Não? Não, acho que não. O torcedor não gostava, estava aí, A resposta veio de primeira, você viu só? O Morão já deu logo na lata, Tem uma hora que chega. O Arão chegou a hora dele. 10 títulos, etc. E tal. Aliás, o Vitinho sai também com 10 títulos. Aí tal. Tá na mesma? Veio em 18, né? 10 títulos. Tá mesmo? Tá, 10 títulos. Olha lá, ele tinha espaço nesse time B aí ou não? Era pro C mesmo? Não, ele era reserva nesse time aí. Rapaz. Como a gente tem 2 jogadores de seleção no banco de reservas desse time, João. Que loucura isso, hein? Ué, não tem um jogador Como de é que seleção? Tem 2 jogadores de seleção? Seleção, 2 jogadores que são notadamente convocados para as seleções de Chile e de Uruguai, que estão no banco de reservas desse time. Ou não? Eu ainda acho que ali na formação, o Diego Ribas vem de primeiro volante e o Vidal de segundo. É isso que vai acontecer. Eu ainda acho que nessa Provável, formação. provável. E nesse time aí, João, tá Sim. aparecendo mais um que daqui a pouco vai custar 400 milhões para sair do Flamengo. Tá saindo um jogador, mais um do forno aí. Vitor Hugo. Esse aí, esse aí é pule de 10, João. Fera, né? Marca aí, é pule de 10. Não tem como. O moleque é bom jogador. Bom. Ele é um jogador alto, jogador que atua como meia, como ponta de lança, sabe jogar como centroavante. Então, eu acho que esse é um jogador diferente. Daqui a pouco, um desses olheiros aí do futebol mundial enxerga uma possibilidade com esse moleque. É verdade. E tem outro Fez também... gol contra o Palmeiras? Fez gol contra o Palmeiras. E tem outro também que teve a sua não é evolução. só ele, não. Exato, Djalma. Tem o Matheus França, que infelizmente teve uma fratura no tornozelo e teve a sua evolução atrasada, né? Mas é esse aí que você queria falar, né, Djalminha? Matheus França, né? Exatamente, João. Também de muito potencial, assim como o Vitor Hugo. Teve um pouco menos oportunidade, o Vitor Hugo aproveitou rápido, mas assim, considero os dois com um potencial realmente de jogar no Flamengo um tempinho e exterior também. Vitor Hugo parece que já está pronto. É um jovem que, jogando, parece que ele tem experiência, que joga fácil. Pois é. Olha só, ontem eu usei até o termo assustador para falar do elenco do Flamengo e a seguir, hein? O Flamengo está montando um dos elencos mais fortes da história do futebol brasileiro. Nós vamos tentar lembrar aqui de grandes equipes do futebol brasileiro, mas que tinham também equipes reservas que poderiam entrar e dar conta do recado, disputar, competir por título. É isso que o Flamengo está fazendo. É o nosso próximo assunto, não saia daí não, hein? Mas é uma análise interessante. Porque o Pascoal acabou de falar o seguinte, olha, o Flamengo tem na reserva do time B jogadores de seleção, como no caso o Pulgar, o Varela, tem o Vidal, tem o Cebolinha, jogadores de altíssimo nível. O Flamengo, neste momento, conseguiu montar um dos elencos mais fortes da história do futebol brasileiro, porque eu estou falando de elenco. E aí nós vamos puxar pela memória aqui e lembrar de grandes times do futebol brasileiro, mas que tinham no banco também outros jogadores que formavam uma equipe tão competitiva quanto a principal e conseguiam dar conta do recado. Djalminha, é para pensar, é para analisar, porque nós já tivemos grandes equipes na história do futebol brasileiro, times históricos, grandes máquinas, mas que muitas vezes o banco ele não estava no mesmo nível da equipe principal. E esse elenco do Flamengo ele está conseguindo fazer algo bem ali semelhante, hein? Tá sim, João. E como eu já imaginei isso, no intervalo eu fiquei pensando nesses times. E eu vou contar uma historinha aqui rápida. Teve um jogo, eu jogava pelo Guarani, e nós íamos jogar contra o São Paulo lá no Brinco de Ouro. E aí nós armamos um esquema todinho para marcar aquelas feras do São Paulo. Quando a gente chegou no estádio,
o São Paulo veio com o time reserva todinho, que eles estavam jogando a Libertadores. E aí, nesse time reserva do São Paulo, tinha o André na lateral esquerda, tinha o Doriva, tinha o Juninho Paulista, tinha o Matosas, tinha o Guilherme centroavante. Então, assim, que eu me lembre, para equiparar com esse elenco do Flamengo, eu me lembro desse do São Paulo. Assim, de elencos equilibrados, né? Não digo como você falou, já teve timaços aí até melhores do que esse, mas esse elenco do São Paulo, eu acho que pode chegar perto, porque esse do Flamengo, que eu me lembre, assim, na história... não vejo assim um elenco tão forte como esse. Joguei num timaço do Palmeiras que tinha bons jogadores na reserva, mas a esse nível não. Esse exemplo do Djalma, Mauro e Pascoal, ele é muito interessante porque, Djalminha, você está lembrando do time expressinho do São Paulo, dirigido pelo Muricy, que ganhou a Copa Comebol, que tinha Rogério Ceni no gol. Denilson, Denilson, Bordon. Eu anotei a mesma coisa aqui no intervalo, que é o que me veio. Eu não vou falar lá do Santos, porque o Santos da década de 60 também teve jogadores espetaculares que eram reservas, porque o time era demais. Mas para lembrar mais recente, eu também lembrei do Expressinho. Acho que é um belo exemplo. Só tem uma diferença, mas tem uma diferença de agora, muito grande. Muitos jovens nesse time B. O Rogério Ceni ainda não era o Rogério Ceni. Não era o Rogério Ceni, o Denilson não era o Denilson, o Caio, o Juninho e tal. O Flamengo nesse time B tem cobra criada já. É diferente. Realmente ali, você tinha o Muricy já era fera. Já era o Muricy e tal. Mas, obviamente, que também veio a se consagrar depois, mas já era. Era um time jovem demais. Quando você escala esse time que vai jogar contra o Botafogo, você não está botando o sub-19 ou sub-20. Diego Ribas e Vidal, aqui era quase o sub-20 do Santos. 17 anos. Era o sub-20, sub-18, exatamente. 17 anos. É que no time de lá tinha Zete, Cafu... Temos o Bruno Henrique machucado. E você tinha no outro time principal, por isso demorou para essa turma nova ter brecha, você tinha Zete, Cafu, Cerezo, Raí, Palinha, Miller. Aí não dava. Os outros tinham que jogar. Ô, Djalminha, tem um exemplo aqui que você entra, hein, Djalma? Aquele time do Flamengo, campeão brasileiro de 92. Qual é o time que você tem aí, Fabrício? Manda aí para mim aí, aquele brasileiro de 92 lá do Flamengo lá. O Júnior comandando tudo. Não, o time reserva. Entraram na final Marcelinho, Paulo Nunes. O Djalminha estava também naquele elenco. Mas, assim, o caso do São Paulo. Era um jogador... Vocês estavam começando, né, Júnior Baiano naquele time. Júnior Baiano. Com promessas. Mas era titular do Baiano, São situações diferentes. A gente ali, a gente era uma promessa. A gente não era uma realidade. Claro. Lógico que tinha potencial, mas não eram jogadores já, como hoje tem o Flamengo, que jogam em seleções de outros países. Você tem Diego, que já jogou em seleção brasileira, em vários times da Europa. Você tem Ayrton Lucas, você tem Vidal, você tem Pulgar na reserva, do time reserva. Ou seja, esse time aí é diferente realmente, porque quando a gente fala de elenco, bom, são aqueles jogadores que viraram grandes jogadores, no caso do São Paulo e no caso do Flamengo. Esse aí não, eles já são grandes jogadores. A exceção é o Vitor Hugo. Por exemplo, já que estamos falando de Flamengo, o maior e melhor time da história do Flamengo. Campeão do mundo e da Libertadores de 81, que todo mundo sabe de cor. Aquele time do Flamengo tinha na reserva, estamos falando de elenco, tá, gente? Cantarelli era o goleiro reserva. Ney Dias era o lateral reserva e ponta. O Vitor, que foi convocado para a Copa pelo Tele, era o reserva do Andrade. O Peu era reserva do Zico. O Figueiredo era reserva na zaga. Tínhamos o Fumanchu, o Anselmo
era reserva do Nunes, o Baroninho era reserva do Lico. João, não se compara, João. Tá vendo? Olha aí. O Figueiredo, o Pablo, o Cebolinha já ganhou a Copa América. Tá vendo? Olha isso, é impressionante, Não, né, o Cebolinha ganhou a Copa América. E decidiu, é verdade. Entendeu? Não, É impressionante isso. Flamengo já tem jogadores campeões eu não estou falando brasileiros. que eram jogadores ruins. Eu estou falando assim, o nível desse time reserva é muito diferente do nível do time de agora. O Fabrício me lembrou de um exemplo do Corinthians de 2015, é isso, Fabrício? Manda pra mim o time reserva aí de 2015 do Coringão. O time reserva do Corinthians de 2015 tinha o Arana na lateral esquerda, o Rodriguinho, Edilson lateral direito, o Romero, o Felipe virou titular durante o campeonato zagueiro. Eram jogadores que compunham o elenco daquele Corinthians campeão brasileiro de 2015, né? Rapaz. O Djalma, os reservas lá daquele Palmeiras histórico João, de 96 lá. O reserva era o Gustavo na lateral direita, era o Cláudio, zagueiro, o Wagner, lateral esquerdo, o Marcos, grande Marcão, era o goleiro reserva, Galiano, Ósio italiano, Paulo Isidoro, Alex Alves. Era bom, hein? Reinaldo, centroavante, que jogou no Atlético, foi até o melhor jogador de um Mundial de Júnior. Elivelton. Era bom também. Era bom esse elenco. Tem mais exemplos aí, né? Que a gente pode... Rapaz, mas nós chegamos à conclusão aqui o seguinte. Realmente o Flamengo montou um dos melhores elencos da história do futebol brasileiro. Montou mesmo. Elenco. Eu acho que o Flamengo apostou tudo em conquistas com esse elenco. Né? E com algumas peças que podem sair e se transformarem em lucro, em dinheiro, em recuperação financeira. A gente já falou de alguns, o Vitor Hugo agora, por exemplo. Vitor Hugo, O João Gomes está sendo observado agora. Vai terminar o programa, Pascoal, e olha lá a nossa enquete.